Olha, eu nunca tive nada contra a Lady Gaga. Sempre achei ela uma musicista criativa. Isto posto, eu não tinha ideia de que a fanbase dela era tão asquerosa. Tá? Eu tenho que falar essas coisas, eu tenho que ser cuidadoso, né? Então eu não posso... Não é nem os adjetivos, são os substantivos errados que eu não posso colocar aqui. Eu não conhecia essa fanbase dela, né? Que fanbase grotesca. Que fanbase grotesca. Que gente... Eu vou até falar, na Índia, né? Existem muitos vídeos que ficam circulando na internet de indianos, a forma como indianos são idólatras de famosos, como parece uma mulher branca andando na rua na Índia, as pessoas fazem fila pra tirar foto, é um negócio horrível. A forma como eles se submetem, sei lá, Israel, né? Eles são... Nossa, viva Israel! Eles são de um servilismo meio caricato. E eles são uma das coisas mais ridículas que tem na internet. São os indianos. Vamos dizer, a comunidade na internet mais ridícula do mundo. E o Brasil, ele passa por uma indianização, né? Como se fosse é mais do que uma proletarização. É uma vou botar aí, lumpenização, com muita penização no meio, né? É um negócio muito feio. Uma lumpenização, né? Lumpificação, enfim, né? É um negócio muito horroroso, é uma gente muito horrorosa, cara. Você achou fofo isso daqui, cara? Toda a sincronia da galerinha batendo leque. Eu acho tudo isso deprimente. Eu acho tudo deprimente. A ideia de transformar também uma sodomização do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, por tentativa e erro, traz a Madonna, traz não sei o quê, público gay, vou ser um cara forte com o público gay. E aí ele falou, bom, vou ficar usando o orçamento aqui do Rio de Janeiro pra ficar organizando esses shows. Vão lotar a Copacabana, né? Então faz esses shows gratuitos, lotam Copacabana. Logicamente que é gratuito para o público, né? Isso custa para o erário. Ele sempre vem com a desculpa que não, isso está movimentando o turismo, está movimentando a cidade. E aí a cidade, o problema é assim, o que a cidade vira? Ele quer transformar basicamente o Rio de Janeiro numa espécie de uma meca do turismo sexual gay. É a meca do turismo sexual gay. Eu não estou zoando, eu estava rodando um avião com uma faixa do Grindr. Grindr é um Tinder homossexual. É um Tinder pra gays. E aí, assim, estava escrito na faixa, emergência, estão faltando ativos. Basicamente, assim, pra bom entendedor, né? Ou melhor, pra quem não tá entendendo, eles estavam avisando a massa de pessoas que estavam andando por lá, que estavam faltando homens que gostariam de penetrar outros homens. Isso era uma faixa que estava passando numa praia, que pessoas, famílias, todo mundo frequenta. Não tô aqui, a família brasileira, não. É conveniente a gente ser este tipo de cidade? É uma pergunta real pro Rio de Janeiro, tá? Mas Renan, você tá sendo preconceituoso. Velho, eu não sou preconceituoso, seja gay, seja... Agora, vamos dizer, essa atuação de forma ostensiva de um determinado tipo de cultura, em especial nos seus aspectos mais rasteiros, que é a sexualização mais baixa, pura e simples, é bom. Ninguém tá falando gay, às vezes tem uma parada gay... Porque tudo neste universo é sexo explícito a todo custo. Emergência, mandem mais ativos. Por quê, o Grindr? Vamos traduzir. Mandem mais ativos por quê? Porque tem muitos caras querendo dar a bunda aí e eles não estão encontrando parceiros. Que coisa baixa. A Iana Nadina falou, tudo é voltado ao hedonismo. Exato. Por que toda a expressão desse tipo de cultura é voltado a um hedonismo ligado ao ânus? Eu não sou moralista. É que, assim... É no mínimo, é no mínimo brega. É no mínimo ridículo. É no mínimo exagerado. E, no geral, vamos dizer, os agentes públicos, né, transformarem o Rio de Janeiro nisso, dado a quantidade de problemas que tem o Rio de Janeiro, me diz um caminho. É o caminho do hedonismo puro e simples, da idolatria às celebridades, da maneira mais baixa, vil, desvairada, feia. De um tipo de cultura de fruição dos prazeres sem... É um eterno carnaval. O que esse cara tá fazendo é o seguinte, olha, dado que o Rio de Janeiro tem o carnaval, é uma festa que traz turistas, e se eu ficar carnavalizando o Rio de Janeiro o tempo todo? A gente fez isso aqui, rolou agora em maio, né? Foi o começo de maio, o final de abril, começo de maio. Teve um carnaval que durou até o começo de março. Então você já teve Réveillon em janeiro, você teve fevereiro e férias, né? Muito turista. Aí fevereiro pra março tem o carnaval, abril pra maio, você já teve isso. Aí já ele monta, né, um calendário. Só pra entender, é isso? Vai ser uma puta cidade? A cidade do show ao vivo e da promoção, né? Vamos fazer sexo. Eu volto a colocar, nada contra. Nada contra. Façam aí o que vocês quiserem. Não tô aqui com um fricote com essa merda.
quando você vê isso, quando você vê toda a natureza da coisa, toda a natureza do investimento, a linguagem envolvida nisso, me parece uma coisa que passa do ponto. E me parece que é uma coisa que, né? Aí vem falar, não, uma comunidade oprimida. Vai com esse papo de oprimido. Para com esse papo de oprimido. Tem ninguém oprimido aí. O Brasil, o cara é gay, vai ver ele gay, jogo que segue. Agora, definitivamente uma cultura que se, né, tenta se impor o tempo todo através da sua própria sexualização e, né, a gente fica transformando, né, não, aqui ó, temos que cultuar, ó, que bonito. Não é bonito, cara, vamos fingir que é bonito? Rio de Janeiro é uma cidade tomada por facção, milícia pra todo lado, crime por todo lado, é uma cidade suja, porca, também com péssimo esgoto, vamos colocar aí, saneamento básico uma merda, problemas do mais diversos, conta de luz caríssima no Rio de Janeiro, porque você, né, tem uma massa de pessoas que roubam a conta de luz, uma das câmaras de vereadores mais corruptas do Brasil, uma das prefeituras mais corruptas do Brasil, um dos governos estaduais mais corruptos do Brasil, tranquilamente a Assembleia Legislativa mais corrupta do Brasil, tudo isso rolando, mas o importante é que tá faltando ativo, né? Mandem ativos aí pra penetrar os turistas precisam ser penetrados. Olha só, ai que legal! A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, às vezes, né? Isso é um ditado popular. Às vezes, né, o remédio, a dose é muito alta, vira veneno, né? Tem problema nenhum celebrar a liberdade aqui, diversidade, mas assim, quando isso passa a virar uma coisa meio louca, meio insana, a pergunta que fica, não apenas para os homens públicos, os formuladores de políticas públicas, né, mas assim, até para a própria comunidade gay, vocês viraram uma caricatura, é uma caricatura. Então tudo aquilo que a gente ouvia as pessoas mais preconceituosas falarem, vocês começam a exagerar tanto nessa afirmação porque começa a virar, né? Igual a coisa, ó, cuidado lá com esse negócio de trans, não sei o quê, que no fundo esses caras estão só atrás das crianças. Ah, imagina, que preconceito. Tá, no fundo eles estavam só atrás das crianças. Tá, o movimento trans aí no Brasil é um movimento muito focado no tema infantil, sim. E não tá, vamos dizer, o feeling, a intuição não estava errada. Aí eu vejo isso aqui com porra, as intuições, né, não estão erradas, tá exagerado. Tá exagerado. Não vou falar de show, não vou falar de nada, não vou, honestamente, nem assistir. Graças a Deus, tem um total e completo distanciamento desse mundo. Tá? Eu escrevi um textão, Riso, no Twitter, sobre isso, porque eu não me toquei, porque eu realmente não gosto de música pop. E eu sei que o Renan Pirajá gosta, tal. Tá, mas eu não gosto de música pop, eu acho um saco música pop. Logo, isso quer dizer que eu não respeitaria. Não é. Eu fiz um post interessante, até para suscitar uma discussão. Por quê? Porque esse aí. O que acontece? Eu botei aqui, ó. Sobe um pouco. Não conheço homem de verdade, né? E aqui eu tô sendo, tipo, homem de verdade, homem que gosta disso aqui, né? Que gosta de diva pop. Homem comum, por exemplo, acha nojenta as cenas de idolatria dos fãs da tal Lady Gaga no RJ, faz meme disso. Da minha parte, não consigo entender o fascínio que essas divas pop exercem sobre gays. É também muito interessante que, mesmo bastante sexualizadas, elas não têm o mesmo apelo junto a homens heterossexuais, que é a verdade. Vocês devem ter reparado que divas pop estão sempre, assim, com roupas, né, sumárias, estão sempre fazendo movimentos sexualizados, elas rebolam, dançam até o chão e tal. Mas isso não atrai homem. Tipo, um homem fala, puta que pariu, tô doido pela rebolada da não sei quem, não, você viu que gostosa. Nunca é. Nunca é. É como se aquele tipo de sexualidade exagerada, muito performática, aquilo afasta o homem. Eu não tô falando de ouvir a música, mas de admirar sexualmente aquela mulher. Você me botar a Anitta, Luísa Sonza, todas essas, se você pegar elas e só falar assim, as proporções, aí você fala, não, isso aqui tem um corpo legal e tal. Mas você vai ver a energia que elas exalam ali nos vídeos, nas performances, nos clipes. Aquilo é repulsivo. E aí eu fui perguntar pra outros homens héteros. Falei, não, isso pra mim é repulsivo. Eu falei, interessante, né? Pra vocês entenderem assim que como as coisas são mais complexas, né? Como nós somos um animal complexo. Veja, assim, se fosse, tá aqui, ó, mulher, tem a proporção cintura-quadril, tem seios, tal, ela tá meio nua, movimento simulando o coito durante a dança, tá, homens deveriam achar isso atraente. Não acham. E por quê? Porque as performances delas não são feitas para atrair homens heterossexuais. Todo o trabalho delas é feito para atrair mulheres e gays. Aí tem que entender por que essa energia é considerada negativa, é uma energia repulsiva para homens heterossexuais, é considerada repulsiva para muitas mulheres heterossexuais, mas para algumas mulheres heterossexuais e para gays ela é considerada uma energia que atrai, né? É uma expressão de poder, é o quê? Né? Eu não sei, o que eu sei é que é um negócio interessante, aqui não tô nem julgando, tá? Para mim, a energia que todas essas divas aí, eu acho o termo horroroso, passa, ela é repelente. Tipo, é como se fosse
um Césio 137 andando. Tira isso daqui, tira isso da timeline. Não sei se você sente isso também, Riso. Sim. Tipo, sei lá, pode ser qualquer uma. Tem uma Sabrina Carpenter. Eu vejo e falo, que, mano... mas ela tá rebolando. Porque não necessariamente vai ser assim. Eu me perguntei, será que isso acontece, né? Aí eu falei, da minha parte não consigo entender o fascínio. Eu falei, e a música? Talvez, não acho. Algo diferente na sensualidade feminina em seus aspectos mais naturais. Algo que salta aos olhos sem demandar muito esforço. Não vejo isso nessas cantoras. Essas divas aí têm uma energia meio bizarra, que soa repulsiva mesmo quando bonitas ou gostosas. É como se tivesse algo errado em suas cabeças. Aí eu comentei, recentemente vi que viralizaram alguns vídeos de uma cantora pop francesa do começo dos anos 2000 chamada Alizée. Rodou bastante na bolha da direita europeia. Dizem que ela é de acordo lá. O que interessa, entretanto, é que mesmo com seu pop meio bobo, ela soa atraente para homens. Sim, é uma mini diva pop, que ela não é muito famosa, né? Que ressoa com homens que gostam de mulher. Então esse é o ponto. É possível ter divas pop, que são divas pop, que ressoam com homens heterossexuais? E eu tinha botado, eu fiz esse teste, Iso. O que eu fiz? Eu mandei esse vídeo, eu mandei um vídeo dessas Sabrina Carpenter, essas coisas, pra vários caras hétero. E eles falaram, não, essa aqui me atrai, e essas outras não. Ora, todas estavam com roupas curtas, todas cantam músicas meio bobas. Qual é a diferença que uma tem uma energia que é mais feminina e a outra que não? Você deve ter visto esse vídeo circulando na direita gringa. Não põe a música, né, que vai derrubar. Mas por que essa mina, ela passa uma energia feminina? Não sei se você concorda. Não tem nada muito vulgar aí? Talvez? Não sei, ela tá com uma roupa mais ou menos curta. Ela tá dançando, beleza. Mas não sei, assim, ok, essa mina é atraente. Essa dança, do ponto de vista de um homem heterossexual, essa dança me atrai. Pode botar todas as outras, rebolando, elas expondo, vamos dizer, todas as suas vísceras, né? Porque Igual o mito? Exato, eu ia falar isso, né? Assim, elas expõem todo o seu intestino grosso, seu reto todo, seu útero, todo o seu sistema reprodutor e excretor, elas mostram. Não, essa moça, ó, tá rebolando ali. Tem, sabe? Tá, legal, uma rebolada feminina aí. Entendeu? Você entende isso? Bate em você o que eu tô falando aqui, Riso? Bate. Não é? Isso aqui fala, ó, isso aqui é uma gostosa. Aquilo lá, aquilo, red flag, tá? Não sei dizer, já vi gente mandando várias vezes, ela não tem tatuagens, ela é mais feminina, não sei o que. Eu acho que, pra mim, claramente, ela passa uma energia feminina, e as outras não passam uma energia feminina. Nenhuma diva pop passa energia feminina. Porque é o seguinte, pra mim, né, quando eu falei... Antes de eu fazer esse textão, eu falei com a galera, eu botei, né, joguei ele, a galera, não, é verdade, E é isso, então não é sobre ser diva pop, é sobre um determinado tipo de vibe, né? A Ana Ering mandou aqui que é naturalidade. As divas pop, no geral, carregam uma artificialidade muito grande, muita maquiagem, muita montagem. Lembram drag queen até. Isso. Que é algo voltado para o público gay e feminino também. Sim, e eu acho que quando elas se sexualizam, é uma sexualidade tão vulgar, tão exagerada, que mesmo o homem perde a graça. Sim. Pra um homem, cara, se uma mulher tá parecendo basicamente uma prostituta na frente dele, ele fala, pô, é mais fácil eu ir uma prostituta, né? Se uma mulher fica dançando igual uma puta, não tem nenhum mistério, não tem nada ali. Ela é um símbolo muito óbvio, tipo assim, sexo explícito, toma na cara, in your face, plum. Aí, né, não tem nada aí. Eu acho que, mesmo o elemento sensual, por isso que eu não falo como moralista, tô falando que, ó, ali é uma cantora pop também. Porque não é nem sobre, sabe, rebolar, mostrar isso. Não, ali é uma cantora pop. E elas são cantoras pop. Uma soa mais atraente pro homem heterossexual, outras não. E não tô nem julgando se isso é bom ou ruim. Tô falando aqui que é uma discussão interessante, porque, ora, se você chamou um show da Lady Gaga e só vai um público, talvez é que ela chama esse público. A Madonna é a mesma coisa. Enfim, cara, eu só queria trazer... a Paulinha Moldover falou, tem uma teoria, não expor até os rins desperta a curiosidade dos homens. Exatamente. A real é o seguinte, cara, o jogo da sensualidade tem um jogo de cobrir e descobrir, né? Se você elimina esse jogo, é uma coisa muito explícita. E aí quem gosta dessa coisa explícita? E aí jogos de poder e outras coisas que não é uma coisa que o homem gosta, né? Definitivamente. O The Bobson só falou, tem a dancinha dela ali perto do final que viralizou. Eu sei, você tá falando da Alizée? Tem uma dancinha bem legal que viralizou. E que não é ela, né? É uma dancinha sensual. Não tô sendo moralista. Mas enfim.
Não tenho muito a colocar, tá? A gente já sabe os argumentos dessas discussões. O Eduardo Paes e companhia, eles vão vender que eles estão trazendo turismo pro Rio de Janeiro e vão ficar citando, não, porque isso movimentou tanto, quanto eu botei tanto, vai vir tanto. E aí eles querem transformar o Rio de Janeiro numa meca gay, né? É isso que o povo do Rio de Janeiro quer? O que eu sei que o Rio de Janeiro, entenda assim, é a cidade, uma das capitais mais evangélicas do Brasil, tá? Eu não sei se é do interesse da população do Rio de Janeiro que sua cidade seja uma meca gay. Tá certo que, assim, o meio que a população do Rio de Janeiro não tem muito a escolher, porque a cidade dela, na verdade, é uma meca do crime. Né? Então é uma meca do crime, ela é uma meca do Comando Vermelho, é uma meca do Terceiro Comando, ela é uma meca das milícias, ela é uma meca de tantas coisas. Que se a gente somar mesmo, o Rio de Janeiro, ele é uma visão do inferno. Né? Então ele é como se fosse assim, uma lista de todos os pecados, é aquela coisa que o pessoal fala, é uma Babilônia. O Rio de Janeiro é essa Babilônia. A Babilônia, ao menos, tinha uma burocracia. É uma meca o quê, Renan? Uma meca gay? Traz o papel higiênico aí pra ele, ó. Tá. A gente passa os sinais aí pra equipe, né? A questão toda é uma opção que a cidade do Rio de Janeiro tá tomando, né? Tá bom, então, né? Tá bom. Novamente, não vou ser moralista. A cidade do carnaval, a cidade da putaria. O Rio de Janeiro, né, as pessoas vêm com uma espécie de um saudosismo. O Rio de Janeiro dos anos 60, dos famosos, indo pra frente do Copacabana Palace. É muito engraçado que esses eventos acontecem perto ou na frente do Copacabana Palace. E o Copacabana Palace era um símbolo de um outro Rio de Janeiro. O Copacabana Palace era um símbolo de um Rio de Janeiro aristocrático, que mesclava os prazeres da vida, tá, com esses elementos de ordem aristocrática no seu dia a dia. Então o Rio de Janeiro é assim, olha, aqui tem fruição dos prazeres, aqui tem o sol, tem o samba, tem a dança, mas a coisa não é tão óbvia assim. Então esse elemento de sensualidade, de não há pecado abaixo do Equador, tal, toda essa coisa, ele era mesclado com esse elemento que é elitista, né, porque a elite morava no Rio de Janeiro, dando um tchananá, um charme especial. Esse charme, né, não tem nada mais óbvio do que a bossa nova, né, que é um samba, que é essa música popular, com esse tipo de sensualidade envolvida, mas com uma sofisticação. Esse jogo era um jogo que tornava o Rio de Janeiro especial. Era uma sofisticação com esses elementos mais femininos e sensuais. Aí você criava algo. Esse Rio de Janeiro especial. Desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital, e aí o Rio de Janeiro começou a virar Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. O Rio de Janeiro passou a viver assim, favela, putaria, agressivo. O Rio virou um lugar agressivo. Ostensivamente agressivo. Ostensivamente sexualizado, agressivo, violento, sujo. Então o Rio de Janeiro, ele perdeu o elemento aristocrático, ele ficou só com esses elementos mais mundanos, que é violência, sangue, sexo. E aí ele achou, como tudo no Brasil, né, o Brasil ele vai derivando para isso, que o que lhe sustenta são esses elementos essencialmente baixos, elementos ligados às partes baixas do corpo humano. E cara, sim, assim, a história humana, né, as grandes fábulas sobre decadência humana. Eu posso falar, sabe, das ideias próprias que os indianos tinham, ainda tem sobre o Kali Yuga, né, sobre essa fase final em que não há mais moral, não há mais nada, não há mais religião, que tudo perde o sentido. Ou mesmo quando a Bíblia traz a história de Sodoma e Gomorra, né, as eras que os gregos também trabalhavam, a ideia da perda da moral e de sociedades, né, que vão... Né, não é só a moral, elas vão perdendo a virtude. A virtude é uma palavra melhor. Elas estão aí para ensinar lições pra gente. E o Rio de Janeiro tá ensinando essa lição. Só que nós fomos levados por conta de muita teoria crítica, né? Muito de um pensamento progressista, a acreditar que isso na verdade é uma libertação dos nossos prazeres e que é bom ser a capital do pecado, tal. Cara, não é bom, tá? Um povo sem virtude faz coisas sem virtude e adivinha. O Rio é a capital da falta de virtude. O Rio é o lugar da faixa do Grindr, né? Passando indiscriminadamente de avião para crianças, para adultos, para velhos, para qualquer um ver que estavam faltando ativos para penetrar os homens ali presentes. Os homens ali presentes estavam desesperados porque não haviam homens dispostos a penetrá-los. Por isso uma empresa que promove sexo, entre eles, falou, bota um avião aí para avisar que estamos procurando pênis, né? Tá faltando pênis para esses caras.